o objetivo da nossa reunião é contar um pouquinho de como vai ser no ano que vem, né, as principais alterações, as mudanças que vão acontecer. O primeiro ano é um ano divisor, né, entrada, né, no ensino fundamental, então tem algumas mudanças significativas no processo mesmo acadêmico. E daí hoje a gente contar um pouquinho disso para vocês, uma conversa, então se tiverem dúvidas podem levantar a mão, interromper, a gente pode conversar. Combinado? Bom dia a todos. Oi? Eu sou a Carol, tudo bem? Trabalho na comunicação, para quem não conhece, mais voltado para o antigamente. Aí a gente trabalha com parceria, tá bom? Então, como a Natália falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de português, o programa do inglês, o que muda aí em termos de dinâmica de sala de aula do ano que vem, tá? Então, a primeira mudança é que a escola, a partir do primeiro ano, ela se torna um bilíngue mesmo, né? 50% do tempo de instrução em sala de aula ele vai ser destinado para o programa de inglês, os outros 50% do tempo vai ser destinado ao programa de português. Atualmente, a gente tem uma proporção de 25% e 75%, né? O que dá mais ou menos 1 hora diária de aula de português nas turmas do ST. A partir do ano que vem, isso segue, né, todo o ensino fundamental, essa configuração muda. Então, a gente vai ter 50% do tempo para cada idioma. a grade ela fica mais ou menos assim, né? Então, língua portuguesa a gente tem 8 tempos, 8 aulas, né, por semana, história 2, geografia 2, educação física 2 também, língua inglesa são 7 tempos, matemática 5, ciências 2 vezes por semana, artes e música, né? Atualmente não tem professores de artes, a partir do ano que vem a gente passa a ter um tempo de artes também. Tá? Já tem. Esse currículo ele é fundamentado pelo MEC, que é um currículo que atende não só a Recobel, mas outras escolas também. A Recobel é uma escola bilíngue brasileira, então o nosso currículo tem uma base toda fundamentada pelo MEC. E esses tempos de aula são tempos semanais de 50 minutos, isso também é uma diferença. Então, as disciplinas elas vão ser bem marcadas por tempos de aula. Então, a gente vai mostrar mais ou menos como funciona a grade. Ela é dividida ao longo da semana, então a gente tem que garantir que toda semana a gente vai ter 8 tempos de português, 7 tempos de inglês, 5 de matemática. E aí uma importância também que a gente preza é garantir o maior tempo de instrução. Então a gente sempre vai ter o recreio como sendo o divisor desse eixo. Então a gente vai ter o primeiro bloco sendo inglês e português, as crianças vão para o intervalo, quando retornam com um outro programa. Então a gente vai ter um intervalo para poder separar esses idiomas. E contabiliza, são 5 horas de instrução por dia, intervalo de 30 minutos, que também é uma diferença. Atualmente eles têm 30 minutos para lanchar, mas 30 minutos de pátio. A partir do ano que vem, essa configuração do tempo é um pouquinho menor, então assim, as crianças sentem essa diferença. Mas meninas, eu quero brincar! Então assim, até eles começarem a se organizar, isso também tem uma adaptação para eles, né? Eles vão ficar mais tempo na escola a partir do ano que vem. O tempo para brincadeira, ele acaba sendo reduzido, então eles também sentem, claro, que dentro da sala de aula a professora sempre vai propor alguma atividade um pouco mais lúdica, porque eles estão nesse processo de transição. Tá? A gente ministra as aulas de inglês e português em blocos separados, então dá mais ou menos 2 horas e meia para cada idioma. E aí os especialistas a gente também tenta dividir para poder balancear, né? Então provavelmente a educação física vai ser em inglês, artes e música em português. Isso é de acordo com os profissionais que a gente consegue contratar e vai desenvolvendo na sua escola. Atualmente funciona dessa forma: arte português, música e educação física em inglês. E aí vamos falar um pouquinho das disciplinas em inglês, né? A gente tem o material que a gente usa, né? Que é o SNE para IELEI. Então, IELEI, Matemática e Ciências, ano que vem passam a ser a IELEI English Language Environment, seria a aula de inglês, tá? Eles têm diariamente, tanto na aula de inglês quanto na de português e ciências 2 vezes na semana. Então, a gente organiza a grade de forma que todo dia eles têm uma aula de inglês e todo dia eles têm uma aula de matemática. Tá? Isso é certo para ter de segunda a sexta e 2 vezes por semana, de acordo com a necessidade da professora. A gente pode botar no mesmo dia, às vezes 2 blocos de ciências, ou terças e quintas ciências, segundas e quartas. A gente vai ver de acordo com a dinâmica da turma. Tá?
Então, em ELEI, a gente usa o nosso próprio material, né, desenvolvido por especialistas no programa da MEPOLER. A gente tem material de apoio escolástico, que a gente são livros, né, livros paradidáticos, para leitura, trabalhar consciência fonológica, fonemas na língua inglesa, banco de palavras, que a gente usa da escola. E a gente tem um diferencial que começa a partir do primeiro ano, que é o programa de leitura muito bom. Que é o programa de leitura em casa, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, que é o que a partir do ano que vem passa a ser uma tarefa de casa de inglês. Tá? Matemática, do primeiro ao nono ano, né, eles vão começar a usar um livro de matemática, né, que não é Make Sense. Né? Então, a gente tem um livro, o livro é escrito por vocês, né, cada criança tem um material individual, e a gente também tem um manual especial feito pela MEPOLER para o uso do livro. Tá? Programa de ciências também, da PISA, a gente também usa, né, a gente tem esse material na escola. Né? No primeiro ano, não tem nenhum livro por aluno, na verdade, a gente tem o material e usa o material em sala, a gente tem livros paradidáticos também, a gente faz leitura compartilhada, leitura guiada como necessário. Então, essas são disciplinas em inglês. Falar um pouquinho das unidades aqui, né? O todo, né? A gente continua trabalhando por unidades no inglês, assim como teve no SK. Ao total são 10 unidades que eles vão percorrer. Botei ali um pouco dos objetivos de cada unidade, né? Então, o programa de inglês, tanto do primeiro quanto do segundo, eles falam que são municípios, né? Então, o primeiro e o segundo são bem similares em termos de quantidade de unidades e até de alguns temas, alguns assuntos trabalhados. O terceiro e o quarto também, e assim o quinto e o sexto. Né? Então, a gente sempre, no fundamental, as primeiras unidades são sempre uma unidade que traz a sensação de comunidade, né? Regras da escola, né? Quem é essa turma, né? Do acolhimento, quem são essas crianças, a identificação do nome. Né? Então, a primeira unidade, normalmente, a gente sempre começa assim. E a gente tem, no primeiro e no segundo ano, a terceira unidade é sempre um estudo do autor, então eles vão identificar, nesse caso, o Cauã, que é um livro bem conhecido, um autor bem conhecido aí por eles, que está com a gente há um tempo, eles já leram vários livros dele, então eles passam a estudar o autor, né? Identificam os padrões da leitura daquele autor, o que aquele autor ele vai escrever, a ilustração, que é uma ilustração parecida, então, na terceira unidade a gente trabalha isso. A gente também tem similar, assim, né, dos programas, né, o fundamental, o estudo de texto. Nós vamos trabalhar por volta da 9ª ou 10ª unidade, né, a escrita de um texto gênero, né, nesse caso, para o primeiro ano, carta, né, trabalhar carta persuasiva, né, como é que eu vou escrever porque eu quero convencer alguém. Esses são alguns dos objetivos. Fora outros, né, introdução do vocabulário, né, trabalhar alguns advérbios, pontuação. E, por fim, a última unidade é sempre uma celebração da conquista deles. A unidade 10, né, tanto no primeiro quanto no segundo ano. Né? Então, o book club, no segundo ano, é uma leitura de mistérios. No primeiro ano, o tema, né, é Friendship, que é um livro um pouco mais encorpado, assim, né, com mais até eles têm 2 capítulos, né? É uma leitura feita coletivamente. Alguma dúvida? Não? E aí eu botei aqui também um pouquinho da rotina, de como funciona, assim, né? A gente fala, como é que é montada uma aula, né, na língua inglesa. Você tem para ELEI, tá? Então a gente sempre começa, né, com uma acolhida, onde a gente faz um money message, que é um momento momento de modelagem, de escrita modelagem, os professores escrevem uma mensagem, né, do dia, a escrita em inglês, né, de como eles vão, o que vai ser feito, e aí a gente trabalha traçado da letra, som inicial, som final, pontuação, né, é uma carta, né, uma mensagem que está sempre aí, né, que os alunos, alguns alunos a gente faz um sorteio, eles vêm atrampados, participam dessa carta, né, dessa mensagem do dia, enfim, é uma escrita compartilhada que a gente chama. E a gente tem, né, e aí o professor vai poder escolher, de acordo com a semana, ou uma leitura compartilhada, ou uma leitura interativa, ou uma escrita que vai durar de torno de 15 a 20 minutos, e que são algumas das possíveis atividades. Uma leitura de poema, trabalhar um jogo, né, oral, para
rede, pode fazer um centro, né, de palavras, trabalhar banco de palavras, que é muito usado dentro da metodologia da Microber, trabalhar a letra, né, ele é muito necessário para o primeiro e segundo ano da DSQ, primeiro e segundo, a questão da letra, como que eu escrevo. Depois a gente tem uma leitura, né, o Read Aloud, né, que vai ser normalmente conectado com o tema. Então, só para vocês terem ideia, uma biblioteca de turma, né, a partir do fundamental, tem mais de 100 livros, né, a gente está refugiando até, porque a lista é atualizada semanalmente, anualmente, perdão. Aí a gente está fazendo catalogando os livros, né, a gente chegou outro dia, a gente está fazendo até o segundo ano, né, Nath? E aí eram 300 e poucos livros, né, 300 e poucos só do português, ainda tem no inglês. Então, a biblioteca de sala normalmente tem mais ou menos isso para a gente enquanto na escola. Então, todo dia a gente vai ter aí pelo menos uma leitura, um Read Aloud, né? A gente também tem o Writing Workshop, né, que seria uma escrita no primeiro ano ainda trabalha muito com a escrita modelada, porque eles ainda não têm autonomia de escrever em inglês, né, ainda estão nesse processo, a maioria ainda não, a Thalia depois vai falar do processo de alfabetização, tá? E, por último, por torno de 15 a 20 minutos, a gente vai ter um guided reading com os centros, né, que são o mesmo esquema do SK, né, os centros eles rolam semanalmente. Então, hoje eu estou no centro, está trabalhando, estou com a professora fazendo uma leitura guiada. Você sabe o que é uma leitura guiada? Não tem ideia? Não? Tá. Eu vou explicar mais ou menos. A leitura guiada ela é feita na mesa meia lua, né, onde o professor lê. Cada aluno tem um exemplar do livro, tá? E os alunos acompanham. O objetivo é que eles avancem dentro dessa leitura. Então, a leitura que eu faço, nós, depois por fim eles. Quando eles já conseguem fazer essa leitura, o que a gente chama é que eles estão próximos de passar para o próximo nível, que eu vou mostrar para vocês, que vai do A ao Z, que é o programa de leitura em casa. Tá? Então, aí depois, por fim de 15 a 20 minutos, a gente tem um centro de aprendizagem, que aí a professora vai, de acordo com o programa, trabalhar várias questões, né? Listening, reading, vai trabalhar a leitura, a escrita, e a gente vai ter 2 centros guiados, um com a professora, outro com a professora assistente, e 2 centros não guiados com atividades que eles conseguem fazer de forma mais independente. Então, essa é mais ou menos como funciona uma rotina de sala de aula, assim, onde a gente vai ter um planejamento do professor. E aí, o que tem de diferente em termos de leitura? A gente está falando do programa de leitura em casa. No começo do ano, a gente provavelmente vai ter uma outra reunião, né, para falar de algumas intervenções em grupo. E a gente também libera a senha do Kids A to Z. Esse é um programa que vai acompanhar o aluno da Microber do primeiro até o 9º ano, 6º ano, se bobear. Ele é um programa muito intuitivo, vocês vão receber a senha de cada aluno. É um programa feito para a criança com o tempo, né? O aluno consegue entrar sozinho, com autonomia. E aí o programa, ele tem diversos livros, tá? E os livros são, a gente faz a avaliação aqui dentro de sala, como eu falei na leitura guiada, e vai do AA, né, do A ao Z, Z1, Z2, que é de acordo com a autonomia de cada criança. Então a gente vai fazer a gente vai nivelar cada criança, eles vão receber a senha, e aí o que eles vão conseguir acesso? Eles conseguem ouvir esse livro, tá? E depois eles podem gravar com a professora. Então, eles vão conseguir, através do aplicativo, fazer uma leitura, ler pausadamente. E depois tem um quiz sobre o livro. Tá? Que a gente indica que 2 vezes por volta de 2 vezes na semana que existe essa leitura em casa para estimular a alfabetização, a leitura na segunda língua. Tá bom? Então, cada um vai receber uma senha no começo do ano. Aqui em sala, a gente também usa durante a leitura guiada o mesmo material, mas não a gente imprime, tá? A gente tem outro acesso que não virtual, a gente imprime o livro e os crianças têm acesso aos mesmos livros, tá bom? E aí agora eu vou passar. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Nada? Vou passar para a Natália, ela vai falar um pouquinho do programa de português. O programa de português, da mesma forma, as crianças, diferente do SP, e esse ano eles adquiriram um projeto literário, né, livros paradidáticos. A partir do ano que vem, esses livros paradidáticos, né, eles permanecem na lista, né, com valor dos livros, mas vão acompanhar por tema. Então, cada unidade ela vai ter um livro paradidático, no dia 1 dessa unidade
unidade. Então, na unidade 1, a gente vai trabalhar crianças como você e vai ter um livro de referência, né? E ao todo são 6 unidades no programa de português para serem desenvolvidas ao longo do ano. As unidades de português, elas também conversam com os temas de história e geografia, né? Então, isso também é um diferencial. As crianças vão ter aulas de história e geografia bem sinalizadas dentro da rotina escolar delas. O IELAN trabalha, né, com esses projetos, com essas unidades. Isso facilita muito o engajamento, porque são temas que envolvem os alunos. Eles participam como protagonistas, então levantam hipóteses, criam possibilidades. E o foco é sempre nessa parte da investigação. Tá? E aí a gente usa aqui, né, na parte de literacia, como a Carol falou, a Microver investe muito nesses projetos de leitura, né? Então todos os dias vai acontecer algum tipo de leitura. Existem as leituras também guiadas no programa de português, para a gente poder ir avançando no desenvolvimento da alfabetização. Então a gente tem os tipos de leitura que é interativa, quando o professor lê para o aluno, e aí o aluno tem essa interação mais verbal. A leitura compartilhada, que é o momento em que os alunos estão com o livro deles também, junto com o professor vai acompanhando, pede para os crianças acompanharem com o dedinho. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a leitura guiada, que é em pequenos grupos, né? Geralmente acontece nesse momento da meia-lua, onde o professor está fazendo essa avaliação da leitura, e até o aluno se tornar um leitor independente. Então a gente vai avançando com esses passos, e isso da mesma forma acontece com a escrita. Né? Além disso, a gente trabalha alguns aspectos linguísticos também no IELAN, porque estão no processo ainda de alfabetização. Os alunos do IELAN é um ano alfabetizador, né? Mas a gente entende que começou no SQ e vai terminar lá no final do IEJU. Então, cada aluno no seu tempo, a gente respeita muito esse processo de desenvolvimento individual da criança, mas é um ano que a gente vai, todo o foco vai estar voltado no processo de alfabetização. E aí aqui, tanto no programa de português como no programa de inglês, a gente trabalha com essa pirâmide aqui, né, esse grau, como se fosse um grau de sala de aula. E isso faz parte da metodologia da escola. Quando a gente fala que a metodologia da escola, a gente tem um aluno como protagonista do aprendizado, significa que no primeiro momento, eles ainda não têm ferramentas ou autonomia, então o eu faço. Quando, né, o professor seria esse aqui, né, a primeira parte aqui do... Quanto mais o professor faz, menos o aluno tem autonomia. Aos poucos, quando a gente propõe essa proposta, né, quando a gente coloca uma proposta da leitura compartilhada, da leitura guiada, o professor vai fazendo junto com o aluno. E aí eles estão mais ou menos, nós fazemos, né, no mesmo nível. E a ideia é que o professor tenha cada vez menos foco, menos destaque nesse aprendizado, e o aluno tenha mais independência e autonomia, e o aluno consegue fazer sozinho. Então, todas as atividades elas vão trabalhar dentro desse grau de responsabilidade. No primeiro momento, claro, sempre o professor modelando para o aluno, então mais o professor, o aluno como observador. No momento de interação, que é a maior parte da rotina, o professor vai estar ali junto com o aluno, ajudando, dando suporte, auxiliando, até a gente conseguir chegar no trabalho independente. E aí são as atividades que vão ter tanto de leitura como de escrita sozinhos. Algumas estratégias, isso funciona tanto no programa de inglês como no programa de português. Então tem essas estratégias, né? A ativação, eu faço, o professor está fazendo. É o momento que ele está fazendo essa escrita modelada, está apresentando algum tema para o aluno. O nós fazemos, né, quando o aluno está adquirindo esse conhecimento, são as práticas guiadas, as leituras, e a aplicação é o momento que o aluno vai conseguir ler sozinho. O foco sempre vai estar no aluno, né, então a gente vai pensando nesses estágios de desenvolvimento, e a gente respeita também esse tempo, então a gente tem muito da observação. Então, quando a gente começa uma unidade, os alunos vão ser apresentados, então está sendo feita uma avaliação dessa aprendizagem, então, através do Running Records, que são essas avaliações de leitura, anotações do professor, checklist, fotos, vídeos, tudo que serve como instrumento de avaliação.
Depois a gente tem as conferências, é um momento que o professor está ensinando a sala de aula, no final do dia ele faz uma abordagem geral para os crianças para entender o que eles compreenderam. Então, todo dia tem essa troca com eles. Aí o produto final seria um trabalho, uma exposição, um pôster, um registro escrito. Isso vai acontecer dentro de cada unidade. Na rotina de português, sempre vai ter uma rotina de acolhimento, né, um momento inicial, para o professor receber esses alunos, explicar como vai acontecer a rotina, explicar as propostas do dia. A gente tem os workshops. Nesse momento dos workshops, são atividades que são feitas coletivamente. Então, eles não estão separados ainda em centros com propostas diferentes. Então, todo mundo, o professor vai colocar um tema, e é nesse momento aqui que a gente vai trabalhar algumas questões ortográficas, que eles vão ser apresentados para algumas questões linguísticas, juntos de uma maneira mais coletiva. Depois eles vão para 2 momentos de centros, então a gente tem 2 centros ao longo do dia na rotina de português. São centros estruturantes. Depois dessa atividade do workshop, cada grupo vai estar fazendo uma proposta diferente. E depois o centro autônomo, que é onde eles têm liberdade, às vezes, de finalizar uma atividade que eles não terminaram, ou fazer uma leitura para o outro amigo, ou a professora vai fazer algum tipo de atividade de diferenciação com o aluno que esteja precisando. Então, nesse momento, acontece a rodada dos centros, onde cada um está fazendo uma proposta. São centros estruturantes, de acordo com o tema da unidade. E nos centros autônomos, na rodada do centro, cada aluno vai ter uma proposta também, de acordo com o que a professora definir, para eles fazerem atividades sozinhos. E no final, sempre existe esse momento da comunicação, que é onde eles vão apresentar. A gente trabalha muito com a apresentação, então eles já começam, desde o primeiro ano, a fazerem um trabalho coletivamente no centro, e depois apresentarem para o próprio grupo, como uma forma de finalizar e avaliar, uma forma de avaliação também para o professor. E aí a gente chega na etapa da alfabetização. Recentemente a gente até recebeu aqui a treinadora Ivone, não sei se não conseguiu participar. Ela falou um pouquinho desses aspectos da alfabetização. Como eu disse, na Bipobé a alfabetização vai acontecer na língua materna, concomitantemente com a língua inglesa, porque eles estão imersos nesse ambiente bilíngue. A gente começa na SK e a gente tem até o final do Year 2, para consolidar, de fato, essa alfabetização. A gente respeita muito esse tempo do aluno. E a própria metodologia, ela é pensada também dessa forma. Então, o professor ele não vai apontar o erro nesse primeiro momento, porque a gente entende que o erro agora para o aluno vai gerar um bloqueio. A gente precisa estimular para que ele continue escrevendo, que ele continue lendo da forma dele. E as demais coisas elas vão sendo trabalhadas dentro desse workshop, dentro da própria rotina. A gente, como forma de avaliação desse desenvolvimento, a gente realiza algumas sondagens também ao longo do ano, para a gente identificar em qual hipótese de escrita o aluno está. E a partir dessa hipótese, a gente consegue trabalhar nos centros autônomos atividades de diferenciação para dar suporte para os alunos. A ideia é que a gente conclua o final, chega ao final do primeiro ano com os alunos todos alfabéticos, mas chegar na hipótese alfabética não significa ainda que ele vai estar 100% alfabetizado, porque ele ainda vai cometer alguns erros ortográficos, erros gramaticais ainda vão estar ali. Então a gente começa o ano pela a hipótese pré-silábica, depois a gente liga para a hipótese silábica alfabética, então vamos chegar na última hipótese que é alfabética. Já tem uma expectativa muito grande no SK dos alunos alcançarem essa hipótese alfabética. Acho que, parâmetro da turma, acho que já tem alunos alfabéticos no SK atualmente. Então, eles já começam o ano já dentro dessa hipótese. E a gente vai desenvolvendo isso depois, ao longo do primeiro ano do Year 2. Existe uma sondagem inicial no primeiro ano, que a ideia é que nenhum aluno chegue pré-silábico. Ele precisa ter pelo menos a hipótese silábica no primeiro ano. Natália, meu filho ainda está pré-silábico, a gente iniciou o ano no Year 1 e ele não teve nenhum tipo de avanço. A escola vai fazer essa avaliação inicial e, se for necessário, a gente vai convidar para aulas de suporte, tá? No processo de alfabetização. Mas isso significa que meu filho tem um problema? Não. Essas aulas de suporte é justamente para a gente trabalhar especificamente num grupo menor, uma quantidade reduzida de crianças, e a gente poder dar o foco
necessário para o desenvolvimento do aluno. Isso também pode acontecer nas aulas de inglês. Se a gente observar que a criança está com alguma dificuldade no segundo idioma, a gente também vai convidar para essa aula de suporte. A aula de suporte não tem ideia, o objetivo não é ficar o ano inteiro, a gente coloca um prazo e a gente vai fazendo avaliações também ao final desse prazo para a gente identificar se o aluno avançou ou não, qual estratégia a gente pode continuar. Ela geralmente acontece no contraturno, não tem nenhum tipo de custo para a família, tá? Mas é fora do horário regular. Então, se a gente estuda de manhã, a aula de suporte vai acontecer à tarde. Como é que vocês interagem com crianças que chegam na alfabética ou que está pré-escolar? Então, aí a gente, quem está no pré-escolar com o IOAN, a gente vai dar esse suporte com a aula de contraturno. E a gente consegue também nivelar isso dentro das atividades no centro de aprendizado. Por isso que é importante esse trabalho também no centro autônomo. Tá? E aí, como no programa de inglês, tem um professor e um assistente. Então a gente consegue também dividir a equipe, por exemplo, para dar suporte para os estudantes. Trouxe aqui uns exemplos de como acontece essa evolução. Né? Geralmente, na hipótese pré-silábica, o aluno ele não faz nenhum tipo de associação com o que ele está ouvindo, escrevendo, não tem representação grafema, fonema, então ele precisava escrever caneta, ele usou provavelmente letra de nome ou alguma outra letra que ele estava ali vendo no momento. Em algumas situações pode ser número ou aquela minhoquinha, né, para representar escrito. Então, isso é o estágio inicial, é o estágio pré-silábico. Depois a gente vem para a escrita silábica. Essas mudanças elas acontecem de uma forma muito natural, assim, é muito rápido também. Na escrita silábica, a criança começa a entender que cada letra vai representar um fonema. Então vai ficar marcado assim, cada letra é um fonema. Às vezes essa letra tem uma representação sonora e às vezes não tem. Mas ela já entende que para escrever banana, às vezes ela vai colocar 3 letras. Banana. Às vezes pode ser o B, às vezes pode ser o C. E aí a gente vai vendo essa evolução do processo. Então aqui, essa criança está numa escrita silábica porque o camelo, apesar de colocar o V, ela botou o Z e o O. Melo. O zebra, zebra. O sapo, ela botou um T e um O. O onça, ela não conseguiu. Mas na frase, a zebra fugiu, ela conseguiu escrever de uma forma bem silábica. Cada letra está marcada, cada palavra está marcada por uma letra, cada sílaba. Quando ela chega no estágio silábico alfabético, que é essa transição entre o silábico e se tornar um alfabeto chato, ela já consegue, cada sílaba, entender que ela vai precisar de duas ou mais letras para fazer a representação desse fonema. Então, cabelo aqui para a criança faz muito sentido, né? Cabelo. Qual letra que ela está ouvindo? É a letra K. Então, na hipótese dela, o raciocínio dela está certo. Então, a gente não vai corrigir nesse momento. Não é importante a gente falar, não é com K, é com CA. Porque na hipótese dela faz muito sentido. Se ela está ouvindo a palavra K e ela olha para o alfabeto e ela consegue representar por uma letra, ela vai escrever dessa forma. Então, a gente não faz nenhum tipo de interferência nesse momento. Tá? Para a gente respeitar esse tempo da criança mesmo. A minha pergunta é assim, a gente não deve corrigir, ou deve corrigir e deixar o professor. É uma dúvida que no dia a dia ele fala, não é assim, ou deixa eu escrever de qualquer maneira. Você vai devolver sempre para a criança. Se ela escrever o camelo, ela vai falar assim, não, pai, camelo, é musical. Faz sentido para ela, ele está certo, faz sentido mesmo. Né? Então, assim, depois isso vai sendo trabalhado. Ela vai perceber que o K desse camelo é com C e com A. E aí ela vai fazer ela vai levantar essa hipótese e ela vai fazer essa associação. A gente pode trabalhar com erro sinalizando de uma outra forma, nunca montando imediatamente que está errado. Igual letra e número espelhado. Né? Se a criança colocou lá, fez uma continha, 3 mais 3, e colocou um 6 espelhado, o raciocínio dela está errado, ela chegou no resultado. O resultado está correto. Mas a letra vai esperar. E é muito comum nesse momento da alfabetização acontecer. É claro, se a gente chegar com um aluno no 3º ano espelhando letra, aí sim é um sinal de alerta. Aí a gente vai procurar entender, vai buscar a família, vai sinalizar.
Nessas etapas dessas séries iniciais, né, da alfabetização, é muito comum que isso aconteça. Então, não tem problema. Mas é claro, ela fez os 6 espelhados. Como que a gente vai fazer os 6 corretamente? Eu falo assim, poxa, olha aqui, meu 6 está diferente. Você consegue ver a pessoa? E a gente, é verdade. O 6 está, né? Ao contrário, a criança vai lá e se autocorrige. Dá o certo, melhor do que apontar o errado. Exatamente. Se você estiver incomodado ali com casa com Z, você pode escrever a palavra casa e falar assim, consegue ver uma diferença? Né? E aos poucos a criança tem que fazer essa reflexão. Mas é importante eles fazerem parte do processo, é o processo de alfabetização deles. Né? Uma metodologia mais tradicional é exatamente isso. O professor vai lá, risca, copia, e essa não é a nossa proposta aqui. Se a gente está pensando que o aluno é protagonista desse aprendizado, a reflexão tem que partir do aluno. A gente está aqui para mediar, para dar suporte a essa alfabetização. E na escrita silábica alfabética ela já consegue. O zebra ali ela escreveu corretamente. Ela não vai identificar agora que ela precisa da letra E ali para fazer o som do Z. Na cabeça dela o Z tem um som sozinho. E ela conseguiu colocar um BR. Então, né? Então a gente já consegue perceber que o sapo já foi uma escrita alfabética. A zebra fugiu, ali faltou G. Né? Então tem alguns sons que é quase uma pegadinha assim, para eles. Mas a gente vai dizer que é lindo, gente, acompanhar. É incrível ver. Isso é a prova. E aí a gente chega na escrita de fato alfabética, que ela ainda contém bastante erros de ortografia, que aos poucos eles vão conseguindo identificar. A escola está aqui justamente para fazer esses apontamentos e auxiliar essas crianças. Então aqui, ó, o fugiu tem um erro. Né? Mas no raciocínio dela está super certo. E a gente não vai apontar aquilo como errado nesse momento. Tá? Aos poucos eles vão conseguindo adquirir autonomia junto com a escola para conseguir escrever de uma forma mais correta. Um ponto importante é sobre o tipo, né, de fonte que a gente utiliza. Os alunos não serão apresentados nesse primeiro momento agora com a letra cursiva. A fonte oficial da escola é a centroidótica, é a fonte de imprensa. Isso tem um motivo, né? Tem uma explicação por que a gente utiliza essa fonte. Mas sim, eles irão aprender sobre a letra cursiva um pouquinho mais para frente, provavelmente no finalzinho do segundo semestre do Year 1 já vão ser apresentados de alguma forma para a letra cursiva. No Year 2 isso vai se intensificando. A letra cursiva está caindo em desuso, né? Cada vez mais. Se a gente abre um celular, a gente não vê letra cursiva. Se a gente abre um livro, um jornal, uma revista, se a gente sai na rua e tem um outdoor, tudo é letras de imprensa. Então a gente entende que a letra cursiva é sim um código, né? É uma parte muito mecânica, não tem nenhum tipo de interferência no cognitivo. Então, treinar a letra cursiva não vai fazer seu filho ficar mais inteligente, isso é um treino, né? Igual tem hoje em dia elétrico que está na moda, aquilo ali basicamente é um treino, uma parte mecânica mesmo, de produção. Mas sim, eles vão aprender porque eles precisam se comunicar. Então, se eles chegam num lugar e tem um cartaz com letra cursiva, ele precisa ler aquela letra, aquele tipo de fonte com letra cursiva. Se ele precisar escrever com letra cursiva, ele vai conseguir. Mas isso tudo muito devagar, tá? Eles vão ser apresentados no final do segundo semestre, letra cursiva, no primeiro ano, no Year 2, vai vir cadernos de prática de letra cursiva, então a gente vai fazendo isso de forma gradativa. Então, não precisa ficar ansiosos pela letra cursiva. A gente tem essa explicação porque quando a gente parte dessa mesma fonte, fica muito mais fácil para o aluno, né? Todas as letras elas começam com a mesma forma. Então, de um ciclo, eu consigo fazer a letra A letra Q, a letra D, a letra P. Então, isso facilita esse processo de escrita da criança. E a gente coloca sempre essa régua alfabética como uma ferramenta para auxiliar o aluno nesses primeiros anos. Então, geralmente, na mesa deles vai estar colado lá uma régua alfabética. A gente pode disponibilizar também, se vocês quiserem ter a régua alfabética em casa, a gente consegue enviar. Isso é uma forma da gente estar acessível ali, né, visivelmente. Na hora que o aluno está escrevendo, se ele precisar de um recurso. Poxa, casa é com qual letra? Então ele consegue ter acesso a essa régua facilmente em sala de aula. Vou falar um pouquinho do processo de avaliação, tá?
ele ainda continua trimestral para os alunos do fundamental, né? Esse ano é a sexta, a primeira vez que foi trimestral, então o fundamental também é trimestral. Vai mudar um pouquinho o relatório, né? Ainda vem um texto da professora para vocês, e a gente começa a ter conceitos, tá? O A mais, A, B mais, B, C mais, vai até o E. E a gente tem casos, né, incompleto, quando o aluno não consegue realizar tarefas, e tem N e mais um. Não demonstra também, seria não conseguiu fazer nada. Tá? E aí a gente parte, né, como é que a gente avalia aqui na minha problema. O primeiro ano não tem prova, que a gente chama de uma avaliação formal, isso só acontece a partir do terceiro ano, tá? Mas eles são sim avaliados, né? Assim como estão sendo avaliados na CQ, a avaliação existe, tá? Então a gente parte de 3 processos dentro da avaliação. A gente tem a avaliação diagnóstica, que é, pode falar. Porque a criança precisa ter autonomia. Primeiro, autonomia para estudar, né? Ele precisa estar com o processo de alfabetização consolidado para eu poder corrigir. Não adianta pegar uma avaliação de um aluno do primeiro ano ou do segundo ano que ainda está no processo de alfabetização e sair riscando tudo a caneta, né? Porque eu coloco sobre correção, tá? Isso acontece em todas as unidades, tá? Tem sistema de prova, Tem um sistema de prova. Não, a avaliação não existe. Ela está existindo agora. Isso aqui está sendo... Não, ela está falando desse tipo de avaliação acontece no outro Mecoberto. Sim. Dessa forma, não. Porque o Mecoberto tem avaliação. Tem Mecoberto que escolhe a trimestral, né? A central indica trimestral. Eu vim de um outro Mecoberto dizendo que é trimestral. Só de exemplo, né? Já tem prova de primeiro ano. E tem prova, tem unidade que a gente sabe que tem prova no primeiro ano. Mas o que a Mecoberto, a metodologia, indica é que aconteça a partir do terceiro. Exatamente. Tanto para levar o material, quanto para estudar, né? Enfim, de leitura, de escrita. Tanto em inglês quanto em português. Aí, a partir do terceiro ano, eles vão ter uma avaliação, uma por disciplina. Tá? Então, vai ter... O que a gente chama de prova, né? Uma avaliação formal. Que na Mecoberto a gente vai chamar de VAL, tá? Então, ela vai acontecer com dia, hora, data marcada, né? Como é uma avaliação formal, como é o modelo brasileiro na maioria das escolas, que eles precisam conhecer esse modelo. Tá? Vou explicar aqui o processo todo e eu vou chegar na última. Então, vamos lá. A gente tem a avaliação diagnóstica, que é o primeiro processo, né? Onde eu vou triar, entender o que eles sabem, o que eles não sabem, né? Qual é o conhecimento prévio, a primeira avaliação que eu tenho. Então, o aluno chegou, né, como a Natália falou, para a indicação da aula de suporte, eu preciso de uma avaliação diagnóstica, eu preciso entender o que ele sabe, o que ele traz lá da CIQUEI, né, para o primeiro ano, quais são, o que ele traz de conhecimento prévio da unidade anterior para essa, né, qual é o conhecimento desse aluno. Então, essa é a primeira etapa da avaliação diagnóstica. Então, a primeira etapa da avaliação diagnóstica, e depois a gente tem a avaliação formativa. A avaliação formativa ela acontece ao longo do processo. E é ela que vale mais aqui na Mecoberto, até para os outros anos, né, a partir do terceiro ano. Né? Quando a gente vai fazer a composição do conceito do aluno, equivale a 70%. Né? Tanto a diagnóstica mais a formativa, equivale a 70%. O processo vale mais. Que é a atividade no centro, né, que é a leitura com o professor, que é a apresentação do trabalho, a apresentação do cartaz, enfim, da proposta dentro de sala. Isso o professor vai selecionar no planejamento, né, ao longo das unidades, as avaliações que vão ser as avaliações formativas, né, que é o dia a dia, que acontece todo dia. Tá? Então, todo dia vai ter algum tipo que está sendo avaliado, alguma atividade que vai estar sendo avaliada. E o diferencial é que vocês, com acesso ao portal do aluno, vocês vão poder acompanhar essas avaliações parciais, né, os conceitos. Então, eventualmente, lá no trimestre, teve uma leitura, uma apresentação do programa de história coletivo que foi apontado ali como uma avaliação. Então, a professora vai colocar lá a apresentação de história sobre os brinquedos indígenas e vai colocar o conceito do aluno. Então, vocês também conseguem acompanhar as notas parciais dessas avaliações formativas, tá? Pelo portal do aluno. Por fim, nesse processo, a gente tem a avaliação formativa, né? Que é a avaliação que acontece no final das unidades, né? No final desse processo, para saber o que ele aprendeu ali. Então, beleza. Trabalhamos nos centros, vimos muitas atividades, ele apresentou alguns trabalhos, e aí eu vou fazer um trabalho final, uma avaliação final, para entender tudo que ele aprendeu, né? Vendo as expectativas,
né, observando o que é esperado, né, ao longo do trimestre, e assim que eu vou compor a nota do conceito de cada aluno. A diferença do primeiro ano e do segundo, terceiro, daí em diante da avaliação formal, é que essa avaliação somativa, ela não é anunciada, né? Então, eu não vou falar, olha, essa semana eu vou mandar uma mensagem para vocês, para as crianças, olha, essa semana a gente vai ter a semana de VAL, né? Que a gente chama de verificação e entendimento de objetivos, a partir do terceiro ano. A gente vai ter a semana de VAL, né? Que seria a semana de prova. Não, é a única diferença. Então, eles vão receber uma atividade, não está em centro, vai ser uma atividade para eles, vai ser uma atividade normal, tá? Então, a diferença deles para as outras crianças, a partir do terceiro ano, né? Eles vão ser avaliados, eles só vão ter um dia, uma hora, uma data marcada. Tá bom? Esse aqui é um exemplo da sala de aula, né? Então, a gente tirou uma foto. Um programa em relação às mesas, nós ficamos mais ou menos assim. Então, são mesas individuais, né? Carteiras individuais, mas organizadas de forma sempre. Essa foi uma visita que a gente fez, né? Faz parte do programa. Tem um programa, uma unidade no português chamado Escolas como a Sua, e tem um projeto da Unesco, da ONU, uma caixa para uma escola. Então a gente faz uma arrecadação de materiais escolares, os alunos do IOAN depois vão escolher uma instituição escolar, a gente escolheu o Instituto Veras, então aqui perto da escola, eles foram até lá, entregaram os kits, a escola levou uma mochilinha, eles colocaram os cadernos dentro lá. Então a gente também trabalha muito, né? Tem as saídas pedagógicas eventuais que fazem parte do programa, mas também tem esse aspecto também da solidariedade, deles, né, se perceberem dentro dessa comunidade e ajudar o próximo, enfim, isso também é desenvolvido pelo próprio programa. E aí, essa é uma aula de educação física, que eu acho que é bem isso, né, que você perguntou, né, esse senso de comunidade, né, deles se ajudarem, eu adorei essa foto aqui. Acho que representa muito, assim, né, o primeiro ano. Momento aqui, a Miss Amanda, né, professora de português, está fazendo uma leitura compartilhada, né? Cada um com o seu exemplar, Isso. E ela lendo junto e eles acompanhando. A gente usa algumas estratégias. Tem tipo uma janelinha, literalmente uma janelinha, que é uma régua vazada, e ela consegue produzir. Cada aluno tem a sua e ele vai posicionando dentro do livro para as crianças conseguirem acompanhar. Então isso também já facilita também essa leitura. É isso. Boa.